Como esperado, os Chiefs venceram o jogo de segunda noite contra o New York Giants, mas ficou um gosto amargo na boca do torcedor dos Chiefs que tá vendo seu time com uma série de problemas. O lado bom é que logo depois, nessa manhã de terça-feira, uma contratação, Melvin Ingram, dos Steelers para os Chiefs. Será que é suficiente? E os Giants, cara, que plano defensivo interessante, Daniel Jones, como sempre um quarterback esforçado. É isso que a gente vai falar depois da vinheta. Meu querido Gretão, roda a vinheta, vamos! Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Os Giants foram visitar os Chiefs no Arrowhead Stadium e eu tava curioso demais pra esse jogo, porque é aquilo que a gente tá vendo nas últimas semanas, né, cara? Os Chiefs com desempenho negativo, 3-4, tendo perdido pra Titans, Bills, Chargers e Ravens. São bons times da AFC, todos esses. Mas a ideia não era que os Chiefs são o time a ser batido na AFC e não que ele seria o saco de pancada dos melhores times. E os Chiefs ganharam naquela primeira semana contra os Browns, um jogo difícil, ganharam de Washington, ganharam dos Eagles e agora ganharam dos Giants. O que parece é que os jogos que os Chiefs deviam ganhar, eles ganharam, mas os jogos em que era pra ter uma competição, eles perderam, com exceção da primeira semana contra os Browns, né? Bom, nesse momento, Kansas City, com a vitória de 20-17 no jogo contra os Giants de ontem, estão em terceiro lugar na divisão, sendo que os Chargers, os Broncos e os próprios Chiefs têm 4 vitórias. O Las Vegas Raiders tem uma vitória a mais aí, estão 5-2. Lembrando que Chargers tem um jogo a menos, tá? Então é o seguinte, Las Vegas Raiders também tem um jogo a menos. Então é o seguinte, vamos falar do jogo de... já que eu tô falando aqui de como estão nas divisões e tudo mais, os Giants nesse momento estão em últimos, estando 2-6 junto com Washington, mas perderam para Washington então no confronto direto. Washington tá na frente, Philadelphia 3-5 e Dallas 6-1. Deve ganhar a divisão daqui a poucas semanas aí, pelo jeito, né? Só que, apesar da vitória dos Chiefs, que era o que a gente esperava, qualquer torcedor dos Chiefs vendo o jogo ontem ficou preocupado. E ficou bastante preocupado, cara. Eu queria começar falando dos Giants, porque eu acredito que vai ser um pouquinho mais rápido, e aí os Chiefs eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda do que tá rolando, cara, porque é uma situação bizarra. Um rápido resumo do jogo antes. O jogo começou com uma interceptação do Patrick Mahomes, totalmente não foi culpa dele. Depois uma interceptação do Daniel Jones, um pouco culpa dele. Chiefs abriram 7-0, depois ficou 7-7. O jogo foi pro intervalo 14-10 pros Chiefs. Depois os Giants viraram 17-14. Os Chiefs empataram 17-17 e o field goal no final do jogo do Harrison Butker, faltando 1 minuto pra acabar o jogo aí, deu a vitória pros Chiefs, 20-17. Os Giants não conseguiram fazer nada na última campanha, o que é um problema, porque você também tem que conseguir garantir essas vitórias no final quando você tem tempo, mas eles não tinham timeouts, eu entendo. Então primeiro eu queria falar que os Giants são um time com problema. Joe Judge não é um bom técnico e eu tenho receio se ele vai ficar pra próxima temporada, a verdade é essa. De qualquer forma, tem algumas coisas boas aí nesse time dos Giants. O Daniel Jones, caraca, desde que o Daniel Jones foi draftado, ele é essa dúvida, né? Ele foi escolhido muito cedo, todo mundo falou isso, mas ele é interessante, os Manning amam ele, e eu realmente acho que ele é interessante. Mas de longe não é o que se esperava, isso é fato, mesmo ele sendo esforçado, mesmo ele sendo fortão e dedicado e tudo mais. Eu acho que o que acontece é que não é só culpa dele, a linha ofensiva em alguns momentos deixando 1 segundo pra ele, sendo que, cara, às vezes ele só tinha que esperar o cara cortar pra fora e ele nem tinha tempo de fazer isso. Aí o Daniel Jones teve a interceptação, que foi meio ruim, mas teve um bom jogo, 220 jardas, 2 passes pra touchdown e tudo mais. Jogo corrido dos Giants, desde que perdeu o Saquon Barkley, um pouco ferrado, Devontae Booker com 60 jardas, mas não foi o melhor jogo, 4 jardas por carregada, beleza, mas tipo... esse time é outro com o Saquon Barkley, só que o Saquon Barkley tem problemas de lesão. John Ross foi o melhor recebedor da partida, tendo uma recepção de 50 jardas que foi maravilhosa. Teve até pass interference na jogada, mas mesmo assim ele pegou a bola. Só que o que a gente esperava um pouco de Kyle Rudolph, que a gente esperava... eu pensava que esse ataque ia ser muito mais explosivo do que ele de fato é. Muitos jogadores foram pros Giants e tudo mais. E bons nomes na defesa também e tudo mais. Mas o que eu queria destacar dos Giants nesse jogo foi um plano defensivo muito eficiente, que os times estão começando a sacar como tirar o poder ofensivo dos Chiefs, que é um poder ofensivo muito grande, é verdade. Os Chiefs têm Tyreek Hill, tem Travis Kelce e tudo mais.
reforçaram a linha ofensiva, que eu vou falar disso daqui a pouco, mas o que eu quero dizer é, os Giants foram muito eficazes em impedir big plays e forçar o Mahomes a fazer passes curtos o tempo inteiro. E ele odeia fazer isso, ele já falou, assim como ele já falou da dificuldade que ele tem em ler defesas, cara. Então ele realmente é muito talentoso, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Atleticamente o Mahomes é bizarro, aqueles passes contra o movimento do corpo. O Peyton Manning na transmissão falava, cara, eu tenho dor no ombro só de ver o Mahomes fazendo esses passes, e isso continua. Vamos falar disso daqui a pouco também. Mas os Giants foram muito eficazes em impedir as big plays, e isso foi muito bom no jogo. O que faltou aí foi poder ofensivo pros Giants, cara, de conseguir converter campanhas em touchdowns e naquela última campanha conseguir pelo menos um field goal pra empatar o jogo e levar pra prorrogação, e isso não aconteceu. E inteligente demais dos Giants também de conseguir forçar field goals na red zone, uma defesa bem explosiva, cara, com caras que eu gosto bastante, Azeez Ojulari jogando bem na temporada, tem muito cara bom nessa defesa aí, sabe? A Dory Jackson foi o líder de tackles do time no jogo de ontem e tudo mais. Vamos falar dos Chiefs então, porque os Chiefs eles estavam jogando em casa, enfrentando um time 2-5 e tinham que saber, cara, o torcedor dos Chiefs queria que essa vitória fosse de 50 pontos, fosse que o ataque dos Chiefs fosse imparável e a defesa tivesse pulando de alegria. E não foi isso que aconteceu, foi um jogo difícil pra caramba, cara, e é isso que assusta o torcedor. Então, vamos analisar um pouquinho o que tá acontecendo, tá? Primeiro, os Chiefs não tem jogo corrido. Darrell Williams correndo várias vezes com a bola. Derrick Gore, uma surpresa interessante, tá correndo bem com a bola. Mas não é um time que foca tanto no jogo corrido. E isso talvez ajudasse o time. Foram 27 tentativas de corrida, incluindo as do Mahomes. E passou de 100 jardas, mas tipo, não é um jogo corrido muito forte, o dos Chiefs, né? Apesar de alguns momentos ali, eles verem que a corrida tava funcionando e tal, eu acho que podia ser mais. Travis Kelce, ele errou, né, cara? Ele teve fumble perdido, em um momento ele tava com 3 alvos e 4 jardas, então conseguiram parar bastante o Travis Kelce também, e a gente vê que é um pouquinho o problema dele também. Os Chiefs têm o Tyreek Hill, que é praticamente imbatível, ele é muito rápido, muito forte e tudo mais, mas é um cara, parece, né? Porque Mecole Hardman tem problemas de drops e tudo mais, DeMarcus Robinson, Byron Pringle, são recebedores que não são tão fortes assim, então isso é um problema também. Aí a gente vê a linha ofensiva, que a linha ofensiva mudou completamente do Super Bowl de 2020 para 2021, e aí todo mundo pensou, beleza, isso tá corrigido, trouxeram Joe Thuney, trouxeram uma galera. Mas a gente vê que a linha ofensiva não é tudo isso que a gente esperava. O Mahomes tem o tempo no pocket, é uma linha ofensiva que ainda tá se entrosando. Ontem ele sofreu 2 sacks e tudo mais, mas ainda assim, né, cara, isso também colabora um pouquinho pro problema. E aí tem a defesa, que teve um dos seus melhores jogos ontem em termos de jardas e pontos, e eu acredito que isso é um pouco mais mérito dos Giants errando do que dos Chiefs, porque a defesa dos Chiefs é a pior da NFL, em todas as estatísticas que você quiser analisar. E isso é um problema muito grande, só que a gente já fala disso há muito tempo. A gente já fala de Chiefs ganhando no tiroteio há muito tempo. Eu lembro que provavelmente o melhor jogo que eu vi na minha vida foi na semana 11 de 2018, aquele Monday Night Football entre Rams e Chiefs, que era pra ter sido no México e o México tava com o estádio todo ferrado, acabou sendo no Los Angeles Memorial Coliseum. O jogo foi tipo 54-51 naquele baita tiroteio, porque a defesa dos Chiefs já era aberta desde aquela época. E agora a gente analisa os dois times, né? A defesa dos Rams é uma das melhores da NFL e acabaram de trazer Von Miller, e a defesa dos Chiefs continua sendo uma tristeza. Então, eu não tô falando desse jogo específico que cedeu só 17 pontos, mas da temporada de forma geral. Então, tudo isso colabora pro time ir pior do que se esperava. 4-4 não é o pior desempenho, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Os Chiefs são um time de Super Bowl, sabe? Então a gente quer entender essa queda. E aí eu preciso... Cara, é bizarro eu falar isso. O Patrick Mahomes é um dos culpados também. O Patrick Mahomes, ele ficou o primeiro ano dele, que foi draftado em 2017, como reserva do Alex Smith, se tornou titular em 2018, MVP, 50 passes para touchdown. Foi pro Super Bowl em 2019 e ganhou o Super Bowl. Foi pro Super Bowl em 2020, calma aí, tô confundindo. Em 2019 ele não foi pro Super Bowl, peraí,
É isso mesmo, eu confundi temporada com ano calendário e isso geralmente eu faço. 2017, reserva do Alex Smith, 2018 ele foi titular, 50 passes pra touchdown e foi MVP. 2019 ele não foi MVP, podia ter sido, foi pro Super Bowl e ganhou o Super Bowl. 2020 ele podia ter sido MVP se o Aaron Rodgers não tivesse voado e foi pro Super Bowl e perdeu. Então, cara, em termos de produção, são 3 temporadas absurdas pra um quarterback. E agora ele chega em 2021... tendo 10 interceptações. O pior ano dele em termos de interceptação foi 2018, a temporada que ele teve 50 passes para touchdown e ele teve 12 interceptações na temporada inteira. Com 8 jogos, ele já tem 10 nessa temporada, isso é muito ruim. 19 passes para touchdown, a pior temporada dele foi 2019, a temporada do Super Bowl, que ele teve apenas 26 passes para touchdown com 5 interceptações. Então, é realmente bizarro a gente ver isso. E tá 4-4, que é o principal aqui, porque foi um time que não teve mais de 4 derrotas desde que ele é titular. Então eles já estão com 4 derrotas agora, e o Kansas City Chiefs enfrenta a partir de agora. Na semana que vem, Green Bay Packers, jogo dificílimo, Las Vegas Raiders, que é sempre um jogo difícil, Dallas Cowboys, um jogo difícil, aí descansa. Denver Broncos, vamos ver, duelo de divisão também é sempre difícil, Las Vegas Raiders, difícil, Los Angeles Chargers, muito difícil, Pittsburgh Steelers, um jogo físico e difícil também. Bengals, que vamos analisar como é que vai estar até lá, mas parece ser um jogo difícil também. Ou seja, o resto da temporada dos Chiefs é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, são os Chiefs, a gente espera bons jogos, mas do jeito que tá agora... é bizarro pensar nisso, mas eu não sei se os Chiefs vão pra pós-temporada, cara. Ainda falta muita coisa, estamos apenas na metade da temporada, mas eu não sei o que pensar, porque olha isso, a gente analisa a divisão. AFC East, Bills com 5 vitórias, Patriots com 4. Ravens e Bengals com 5 vitórias, Steelers e Browns com 4. Tennessee Titans com 6 vitórias e na divisão dos Chiefs, Raiders com 5, Chargers com 4 e Chiefs e Broncos com 4. Essa é uma conferência... que times que fizerem 9 vitórias provavelmente não vão para a pós-temporada, apesar de serem 7 times por conferência. Então, cara, vai ser difícil para os Chiefs. Os Chiefs vão ter que mandar bem e a chegada do Melvin Ingram vai ajudar no pass rush, é verdade, o Willie Gay é o único linebacker nessa equipe aí que realmente dá um trabalho maior e tal, então vai ser bom, isso vai ser legal, mesmo com Chris Jones e Frank Clark e tal, eles sentiram que precisava de mais coisa e eu concordo. Mas e defensive back? E aqueles caras lá atrás, sabe? Então isso é complicado, a linha ofensiva um pouco porosa, como eu falei pra vocês, não sei se esse é o melhor jeito de definir, e caras que sempre foram principais como o Travis Kelce tendo uma temporada ruim, a verdade é essa, bem ruim. Então, meus amigos, é isso. Espero... desculpa a demora, esse vídeo acabou sendo um pouco mais longo porque... aproveitando pra falar um pouquinho sobre a situação dos Chiefs também, tá bom? Ao invés de fazer um vídeo só pra isso. E, cara, pra mim foi uma vitória moral dos Giants aí, de ir fora de casa num estádio tão hostil, enfrentar um time tão forte. E cara, jogaram bem mesmo. Faltou um poder ofensivo aí muito grande, mas foi um time que jogou muito bem. Quero saber a opinião de vocês sobre Giants e Chiefs, o que vocês acharam, comenta aí embaixo. Se inscrevam, deem o like e sigam nas redes sociais. E vai lá no golinsports.com.br porque a análise dessa partida já está lá. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Foi!